Lucas capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Jesus, se liga agora no Nazareno. Chamado Levi. Esse publicano chamava Levi. Sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Deixa eu só botar uma outra música aqui. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas os fariseus e seus escribas murmuravam contra a equipe de Jesus, os discípulos de Jesus, perguntando, eles murmuravam, reclamavam e perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Jesus disse. Que bênção, mano. Abra seu coração. Na verdade, você só precisa dizer: eis-me aqui. Fala comigo alguma coisa aí, se é que existe alguém nos céus, se é que existe alguém vivo aí, se é que existe alguém controlando tudo, se é que existe alguém que me ama. Ei, fala comigo. É só isso que você precisa dizer do outro lado. Agora, se você não disser isso, tudo bem, é uma escolha sua, mas se eu fosse você, eu falaria isso. Em voz. Não consigo em voz, Bruno. Em pensamento, então, mas faz. Porque durante muito tempo eu ia em alguns lugares aí e eu não fazia isso, e a minha vida não saía do lugar. Achava que saía, depois voltava. Ficava num looping. E Deus não chamou eu e você para ficar em looping. Para frente, moço. Transformação. Para frente. Oração. Termina com ação. Movimento. Para frente. Não pode ficar parado. A fé parada é morta. A fé sem resultado é morta. Só tem resultado quem se movimenta. Então, a fé gera movimento. E é muito louco aqui, gente, porque publicano, só pra você entender, tá? Talvez muitos daqui ouviu a palavra publicano mais de uma vez aqui. E o que é publicano? O que é publicano? Publicano são pessoas... Era uma profissão da época que cobrava impostos. Os publicanos. Israel era dominado por Roma, ok? Então era uma época em que o país de Israel, a nação de Israel, era dominada por Roma. Em nome de Jesus nós vamos conhecer Israel ainda esse ano, se Deus quiser. Vai ser um milagre se isso acontecer. Mas isso é uma outra história. Roma dominava. E aí eles elegeram, existia publicanos, pessoas que coletavam impostos de Israel e entregava tudo para Roma. Então assim... Os publicanos não eram bem vistos pelo povo de Israel. Era como se fossem alguns políticos aqui que nós temos no Brasil. Ok? Por quê? Porque eles pegavam o dinheiro deles e levavam para Roma. Então para eles era uma injustiça. Para eles, por razões óbvias, eram tipo algo de escravo. Mas que é isso, cara? Ninguém merece viver dessa forma. Eu trabalho, os caras vêm, pegam meu dinheiro e ainda dá para Roma. Que nojo dessas pessoas. Era assim que eles eram vistos. Só que Deus conhece o nosso coração. Deus não é baseado em aparência. Você pode ser bonitinho aí pros outros. Você pode, né? Eu, o único homem da minha família, fui moldado pra dar certo, pra ser executivo. Todo mundo me via como cara. Todo mundo me via como um cara a ser seguido. Graças a Deus isso tá fora de mim. Por dentro eu tinha muita mentira, por dentro eu não era nada daquilo que as pessoas me viam. Essa é a verdade. Deus conhece o nosso coração. Ele não é baseado em aparência, tá bom? Então não adianta. Fiquei muito feliz que o Thiago Marival entrou aí, porque o Thiago Marival assistiu não sei se foi o podcast ou foi o devocional com a filha dele de 14 anos, juntos um dia à noite aí dessa semana. Como eu fiquei feliz de saber disso, viu, Thiago? Beijo no seu coração. Então esses eram os publicanos.
E aí Jesus, ele saiu, Jesus andava, Jesus não ficava parado. Jesus tinha uma rotina, Jesus acordava cedo, Jesus tinha um relacionamento com o Pai de madrugada, Jesus tinha um relacionamento com o Pai, ele tinha um momento dele de solitude, que é diferente de solidão. Ele tinha um momento dele de oração, de relacionamento com Deus à noite, depois no final do expediente dele. Mas logo cedo ele já saía para ensinar, para curar pessoas, para poder direcionar, trazer sentido e para recrutar algumas pessoas também. E ele quer te recrutar hoje. Sabia disso? Eu fui recrutado. Quem foi? Já. E quem não foi vai ser. Porque você não entrou aqui por um acaso. Então, e Jesus, eu queria muito que você prestasse atenção, porque olha só o que ele disse. Você leu e nós vamos ler de novo. Quando Jesus chega perto desse publicano chamado Levi, Jesus, o Nazareno, ele só falou, siga-me. Isso tem que mexer com você, isso tem que gerar questionamento aí dentro de você. Como assim? Siga-me. Falou só isso, só. E o cara fez o quê? Versículo 28. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Talvez você já pensou dessa forma, mas eu nem vou entrar nesse tipo de pensamento, mas percebe que Jesus chega, ele fala só siga-me, e falando siga-me, o cara deixou tudo para trás. Ele falou assim, cara, eu vou ter uma nova vida agora. O homem me chamou, eu deixo a minha rotina, eu deixo o meu trabalho, eu vou seguir ele, eu vou fazer parte da equipe dele. Eu vou fazer aquilo que ele tá mandando. Mas como que um homem chega para outro homem? Imagina eu chegar aqui, ó, Cupcake Floripa, ela chama Marina, eu vou agora lá pra Florianópolis e falo assim, ô Cupcake, larga aí. Na verdade nem larga, eu só vou falar assim, ó, siga-me e eu volto para São Paulo. Ela vai ter que deixar Floripa, o negócio dela. Como assim, mano? É loucura isso. O que fez a gente mudar a rota total da nossa vida. E não é essa rota de exemplo que eu tô querendo que Jesus vai querer que você faça, não. Tipo, largar família. Tem uns que acham que é assim. Largar família, largar trabalho, largar um monte de coisa. Não é assim. Na verdade, ele tem um tratado individual para cada um. Mas onde eu queria que você pensasse aqui junto comigo, ó, pensa aqui junto com a cabeça de comprimido. Presta atenção. Como um homem pode chegar para outro homem e falar siga-me e ele, por ser ainda um publicano, cheio da grana, largar tudo e falar assim, uma nova vida para mim? Tipo, eu vou seguir você, eu deixo tudo e vou te seguir. Como isso pode acontecer? Fala pra mim, moça. Esse cara tinha bens, tanto é que logo depois que isso acontece, ele ofereceu um grande banquete na sua casa, provavelmente uma grande casa. Ele fez um grande banquete para Jesus, chamou muitas pessoas. Tinha lá dentro outros publicanos, tinha lá dentro os fariseus, que eram os religiosos da época, que seguiam a lei, mas dentro do coração não era aquilo que eles faziam. É mostrado, é evidenciado isso o tempo todo. Porque nós seres humanos, a gente depende de alguém maior. O próprio povo de Israel, eles acreditavam que eles dependiam de um Messias, eles dependiam de alguém maior. Nós sozinhos, eu acho que você já chegou a essa conclusão, você não entrou aqui ao léu. A gente não consegue, mano. A gente nunca vai ser perfeito. E me parece que a gente não consegue. A gente precisa de uma força maior. A gente precisa de um Deus que é Pai. A gente precisa de alguém que nos oriente, mas não alguém de outra pessoa. A gente precisa de alguém que conhece tudo. Que conhece o nosso passado, que conhece o nosso presente, que já sabe o nosso futuro. O ser humano precisa de um salvador. O ser humano precisa de alguém que resgata a nossa alma. A gente precisa disso. É ou não é? Então, esse cara tinha muitos bens, ele tinha muitas paradas. E ele fez esse jantar. Só que ao ouvir a palavra siga-me, ou a ordem, ou o direcionamento, não importa, ele ouviu palavras de um outro homem chamado Jesus. Ainda Jesus. Jesus nasceu como Jesus, ok? Jesus não nasceu Jesus Cristo. Jesus. Registrado, se tivesse cartório, como Jesus. Em Nazaré. Siga-me. Eu vou repetir de novo. O que fez um homem deixar tudo para trás apenas... Fala alguém comigo aqui. Apenas ao ouvir a palavra siga-me, ou o direcionamento, né? Siga-me. O que fez?
Fala aí, gente. Fala comigo alguém aí. O que fez o cara deixar tudo pra trás? Se coloca no lugar de Levi. Se coloca no lugar de Levi e você escutando da boca, sei lá, pega o Carlão aqui dos Estados Unidos e o Carlão chega pra mim e fala assim, Bruno, siga-me. Larga tudo que você tem no Brasil e vem pra cá nos Estados Unidos. E na hora eu fiz isso. É o Carlos que me convenceu? O que é isso? Tem alguém comigo aí? Tem um delay. O que faz uma pessoa deixar tudo para trás ao ouvir outra falando siga-me? Confiança? Não, ele nem conhecia Jesus. Estamos no momento de estudo, tá, gente? É de boa, tá bom? É de boa. Confiança? Não. Confiança foi uma consequência. A confiança foi adquirida depois. Meu propósito, por amor, chamado do Espírito Santo de Deus. Não é o seu propósito. Confiança, fé. Nossa, nos dias de hoje seria assustador. Na época também era assustador, mesma coisa. Não muda nada. Os problemas que nós temos hoje já tinha antigamente. As coisas, os sonhos que o ser humano tem, já tinha antigamente. É os mesmos sonhos. Gente, é tudo igual, mano. Quem é da área de exata aí, sabe padrão matemático? É padrão, mano, há anos. Sabe quando você vê alguém matando uma criança que dói na nossa alma, rasga a nossa alma? Isso já era feito lá atrás, antes de Noé. Cara, isso tem que mexer com você, você tem que pegar, você tem que chegar e falar assim, meu Deus, existe algo maior para eu entender, porque não é possível que passa geração a geração e nós temos os mesmos problemas. É burrice. Os mesmos. As mesmas corrupções, os mesmos assassinatos, as mesmas mentiras. Mesma coisa. Autoridade, não. Eu quero que vocês entendam isso num fluxo matemático, pra gente ir para o foco do devocional hoje. O Espírito Santo falou no meu coração. Vocês lembram que quando Jesus ele nasceu pelo Espírito. Foi um milagre ali. Ok. Essa é uma outra história, quem não acredita nisso ainda. Fica de boa. Jesus ele vive normal até os 30 anos. Presta atenção aqui comigo, pra vocês entenderem, não é autoridade, não é acreditar, porque como assim acreditar se ele conheceu na hora? Como que acredita? Não é a fé, não, porque a fé, ela nem foi ativada dali. Isso tudo é consequência, tudo verdade, mas tudo isso vai acontecer depois, no relacionamento que eles vão ter com Jesus. Mas imagina você nunca ter visto o homem, Jesus era uma pessoa nessa época. Você nunca viu, o cara passa e fala só assim, ó, siga-me. E o cara largou tudo. Ele é loucão. Qual que é a parada? O grande lance é, quando Jesus começa, pode parar aí de escrever aí, presta bem atenção que Deus quer falar no seu coração, isso é chave. É chave. Quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, em nome de Jesus nós vamos conhecer lá, em nome de Jesus. Nós já ganhamos a passagem, em nome de Jesus. Presta atenção. Quando ele é batizado, nós falamos ontem, o Espírito de Deus pousa em Jesus, entra no Cristo. E a partir deste momento, aliás, foi no Rio Jordão, que quem esteve lá presente ouviu uma voz, aonde o Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Só que naquele momento, é como se o Pai já falasse assim, ó, espera mais um pouco aí, uns 3 anos, porque nos próximos 3 anos eu vou resgatar a humanidade, eu vou resgatar muitos. E eu vou chamar muitos de meus filhos. E eles vão se reconhecer como filho. Não adianta nada eu saber que Deus é pai se eu não me reconheço como filho. E como é que você vai se reconhecer como filho? Ué, se você deixar a ansiedade te dominar, por exemplo, que é o mal do século, você está dizendo para Deus que ele não é seu pai. Desculpa, eu não gostaria de dizer isso, mas essa é a real. E é isso que me ajudou a controlar, a administrar a ansiedade. Então eu não posso falar nada que é diferente do que eu testei e validei aqui dentro do que o próprio Espírito me convenceu do lado de cá. Então eu faço esse exercício, faz um tempo que eu não faço, pode ser que até que faça hoje pelo jeito que eu tô falando aqui, pode ser que venha alguma coisa de ansiedade.
Vá para frente do espelho e fala assim: eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, eu me reconheço como filho. E se eu sou filho de um Deus que é pai, de um Deus que é onipotente, onipresente, um Deus que tem todas as informações nossa, eu não vou deixar a ansiedade me dominar, ela não pode me dominar porque o pai me protege. Se você ainda não consegue fazer isso, você tem que ir trocar ideia com Deus sobre isso daí. Isso faz sentido, gente? Enfim. E aí o Espírito de Deus entrou em Jesus. E a partir deste momento, com 30 anos de idade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem gente que escuta o Espírito Santo e acha que vem religiosidade por aí. Não, santo, gente, pelo amor de Deus, está no dicionário. Significa separado, único. E só existe um. Então, o Espírito de Deus entrou sobre Jesus e a partir desse momento, Jesus era guiado pelo Espírito. Jesus carne, Jesus homem, que nasceu, mamou nos seios de Maria, que brincava na rua, sei lá o que ele fazia. A Bíblia diz com 12 anos que ele vai uma vez, sabia que com 12 anos Jesus vai em uma das sinagogas em Israel e Jesus, ele, em determinado momento, ele estava ensinando pessoas mais velhas, doutores, médicos, as pessoas escutavam Jesus. Enfim. Então, nesse momento do batismo, o Espírito de Deus habitou 100% em Cristo e falou assim: a partir de agora nós vamos andar junto. Então, quando Jesus chega perto de Levi, e vocês ficaram surpresos, nossa, isso hoje seria doideira, né? Ele continua fazendo, viu? Mas o que fez foi a presença do Espírito. Quando Jesus chegava perto de alguém, era constrangedor. É uma parada assim, que sabe quando você percebe quando chega alguém assim que você gosta, que tem uma luz, que tem, uma pessoa que você gosta, que é bacana, que, já te ajudou de repente com algo, e aí chega na sua casa essa pessoa, você vê algo diferente nela? Pega isso e potencializa para 15 milhões. É o NASA. Aonde o NASA pisava, era o próprio Deus vivo pisando. E quando ele fala, siga-me, não existe um pensar do outro lado. Você percebeu que a Bíblia não diz e Levi não avaliou. Levi não avaliou. Será que faz sentido? Será que não faz? Peraí, como assim? Levi não avaliou. Levi simplesmente, a Bíblia diz, ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Ele se levantou, significa que ele estava sentado. Ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Ele não pensou, ele falou assim, vamos. Por quê? Porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. Não foi nenhum homem, eu não seria jamais capaz de te convencer em algo. E se um dia alguém, homem, estiver tentando te convencer, quando eu falo homem é ser humano, homem é mulher, ok? Não tem como. E quando a gente fala de fé, não tem como. O convencimento, o ensino não é nós. Por isso que eu faço sempre questão de dizer aqui. Por esse motivo, por Jesus falar que quem ensina é ele, não sou eu, é o próprio Espírito de Deus. E também para não ter idolatria oculta, porque isso infelizmente acontece. Arreda-te daqui, hein? Mas acontece. Presta atenção. E aí, quem decidiu então? Anota aí. Quem decidiu então seguir Jesus? O Espírito Santo convenceu Levi. O Espírito Santo convenceu você de entrar aqui. O Espírito Santo está te guiando já. Talvez você ainda não tenha essa consciência, mas ele já está fazendo isso. E eu queria que você entendesse, eu até fiz um post aí agora, depois eu falo sobre esse post, que eu preciso de uma ajuda sua, de vocês aí do outro lado. Eu escrevi assim, Jesus não é uma crença. Jesus é uma presença. Na hora que eu estava fazendo o meu devocional, na hora o Espírito Santo me trouxe isso. Porque foi na presença do Cristo, de Jesus, do Nazareno, que Levi decidiu deixar tudo para trás. Se fosse uma crença, se você jogar no dicionário, ó, você pega aqui, tô no computador aqui do lado, tá? Se você jogar aqui, ó, se você pegar a crença, é assim que você faz devocional, tá? A gente vai depois fazer mais junto aí nas segundas-feiras no Zoom, né? Se você joga na internet, o que é crença? Talvez você trabalhe com desenvolvimento humano, você já saiba o que é crença, mas é bom você relembrar o que é crença. E vão pro feijão com arroz, sem nenhuma apostila e nem nada. O que está no dicionário sobre o que é crença? O que significa a palavra crença? E na crença significa estado
Ou seja, a crença pode ser alterada. É estado. Tem algumas crenças que são positivas, tem algumas crenças que te limitam. Talvez você até já tenha consciência de algumas crenças limitantes. Talvez você viva uma vida inconsciente de algumas crenças limitantes. Tudo bem também. Faz parte do processo de evolução do ser humano. Mas é um processo mental ou atitude de quem acredita em uma pessoa ou uma coisa. Então é uma avaliação. Quando você tem uma crença, significa que você avalia. E quando se trata da presença do NASA, você não avalia, ele te avalia e ele te convence. Levi não avaliou, Levi não tinha uma crença sobre o Cristo. Levi foi convencido pela presença de Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso, gente? Quem já sente, quem tem a consciência da presença do Espírito Santo, me ajude na oração para que outras pessoas que entrarem aqui no ao vivo ou no gravado possam receber essa presença. Mas não tem a ver com a nossa oração. Tem a ver com aquilo que o Pai quer e ponto. Tem um tempo, há tempo para todas as coisas, lembra? Então, me deram o check, então eu vou seguir. Então, não é a crença que Levi tinha sobre Jesus, é sobre a presença. Então, a conclusão que eu chego, vocês sabem que eu vim da área de exata, eu gosto de lógica. O André tá aí? O Jeff tá aí? O Jeff que trabalhava com a gente na Cielo lá, a gente trabalhava junto, disse que ia entrar aí. Jeff, você tá aí, filho? Ó, não é uma crença, é uma presença. Enquanto você achar que o Cristo é uma crença, não é isso que vai alterar a sua vida. Porque a crença tem a ver com você e comigo. Se é uma crença, tem a ver comigo. Por isso que Jesus teve um dia que um cara bateu lá na porta onde Jesus estava. Eu não sei se ele estava na casa de Pedro, sei lá onde Jesus estava. Bateu um cara lá. Bateu um cara. E aí, filho, quem é? Nicodemos. Caramba, que nome, hein? Top. Entra aí, Nicodemos. Fala aí, o que você manda? E aí Nicodemos começa a trocar ideia com Cristo, com Jesus. E aí Jesus fala para Nicodemos assim, em uma hora da conversa. Ô Nicodemos, é o seguinte, eu sei que você tá com várias dúvidas aí, você tá com uma fome aí, e é o seguinte, precisa nascer de novo, para você entender. Nascer de novo? Como pode um homem velho voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, não faz essa pergunta não, filho. Olha a paciência de Jesus, ele tem paciência. Não é lógico essa pergunta de Nicodemos, mas ele estava cheio de dúvida. E talvez você tá cheio de dúvidas sobre a sua vida, sobre fé, sobre Deus, sobre... Cara, que história que é essa de NASA? Fica de boa. Fica de boa. Mano, é gostoso demais estar aqui em família. Presta atenção. Por quê? Porque a presença do Cristo está aqui. Não é sobre crença. Não é sobre alguém ficar tentando convencer alguém. Se alguém tentar convencer alguém ao meu lado, misericórdia, eu peço Jesus que não me deixe passar por isso. Porque todas as vezes que eu tentei fazer isso com alguém, eu quebrei a cara. Bruna sabe. Presta atenção. É sobre a presença. É sobre quem já tem a presença, confiar de que aquele vai se revelar, vai ser revelado. E aí Jesus ele fala assim, olha, Nicodemos, vocês que estão aí do outro lado, vocês que estão aí em 2021. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. Aí você tem que falar assim, mano, Jesus contava parábola, Jesus fazia umas analogias meio crazy, por quê? Por quê? Porque Jesus quer ver o nosso coração, Ele quer ver o quanto nós estamos dispostos a pensar junto com Ele, a conversar com Ele. Vocês estão percebendo isso, gente? Porque tinha muita gente que só estava curiosa, interessada em resolver os BO e sair fora. Eu era assim de 2016 a 2018, eu vou sempre dizer isso porque tem gente nova aqui muitas vezes. Tá chegando gente nova nesse Insta, graças a Deus. Eu falava Jesus Doril praticamente. Ia lá com um pedido, esses são os meus pedidos. Resolve aí, por favor. Mas no dia a dia, eu não vivia alinhado com aquilo que o Cristo ensinava. Então não é sobre listinha de pedido, filho. Que listinha de pedido o quê, velho? Mas tudo bem. O Pai ama tanto que Ele realiza os pedidos.
do jeito dele, no tempo dele. Talvez alguns não, talvez alguns sim, talvez alguns ainda vão ser. Eu não sei quais são até os seus pedidos. Mas o Pai não está interessado em resolver seus pedidos. O Pai está interessado em mudar sua história. Mudar seu jeito de pensar, o seu jeito de falar. Quebrar as crenças que está aí dentro de você. E isso nunca será feito por uma arma AK-47. Talvez você se sinta pressionado ou pressionada porque você tá aprendendo algumas coisas e fala assim, cara, o que é isso, cara? É você mesmo que tá colocando essa pressão, mas fica de boa. E outra, para uma planta nascer, ela foi semente. Para um fruto nascer, primeiro foi semente. E para nascer, precisou morrer. A semente que você planta do milho, por exemplo, ela morre para nascer. O trigo morre para nascer. Então, o Cristo morreu, mas nasceu. Ressuscitou. Mas veja. E aí Jesus ele fala, ô Nicodemos, Bruno, vou pegar o exemplo aqui, ó. A Portuga, aqui, ó. A Portuga, a Érica, fala aí, Portuga. A Mari, vocês nasceram da carne. Ô Bruno, você nasceu da carne. Quando você nasceu, chorou ou não chorou, você nasceu. Seu pai chama Sherman, sua mãe chama Mariângela. Nasceu da carne. O seu DNA, sua genética, você carrega uma carga genética. Meia meia, pai e mãe, é ou não é? E ao longo da sua vida, Bruno, ao longo da sua vida, uma história será construída. Com coisas boas e coisas ruins. E essas coisas ruins também vão gerar crenças aí dentro de você. Crenças limitantes. Você vai pensar muitas vezes que você é fruto de um abuso. Você vai pensar muitas vezes que você é realmente um viciado em sexo. Realmente você vai chegar a umas crenças, umas conclusões de que você é algumas coisas que Deus não diz a seu respeito. Vocês estão entendendo aqui ou não? E aí vem Jesus e fala, então, esse é o que nasce da carne. Mas aquele que nascer do Espírito é Espírito. Ou seja, Deus é Espírito. A Bíblia diz isso o tempo todo. Se Deus é Espírito e Jesus está falando, ei, quem é nascido do Espírito é Espírito, significa que Deus vai fazer um renascimento em você. Não é um renascimento controlado pelo homem. Levi já nasceu de novo ali, ele nem estava percebendo. Por quê? A presença. Não é um renascimento programado. 2020, Bruno, você vai renascer. Não existe controle. O Espírito ninguém explica. O Espírito você não consegue saber de onde ele vem. A própria Bíblia diz isso. Deus fala. Você não consegue saber de onde ele vem, mas você consegue sentir a presença. Então, a proposta do Cristo para você e para mim é, ei, é necessário nascer de novo. E quando você nasce de novo, você começa no Espírito. Jesus, o meu pedido aqui, Jesus, é que você seja revelado para todos que entrarem aqui. E eu também quero mais revelações, Jesus, de quem você é. Quanto mais nós tivermos a revelação de quem você é, Jesus, mais nós, eu e todos que estão aqui iremos viver em novidade de vida. Ei, Jesus fala, viva em novidade de vida. Para você viver em novidade de vida, precisa nascer de novo e nascer no Espírito. Quem nasce no Espírito é Espírito. E Jesus, naquele momento que chama Levi, que nós lemos aqui, ele é Espírito. O Espírito habita nele, ele é Espírito, não é um negócio assim, ó. Não, moço, tem uns espíritos aí enganador aí por aí, mas a gente não vai dar crédito para isso. Vamos falar da solução. A solução é, o Espírito habitava no Cristo. E naquele momento, a presença era tão forte que fez com que o desejo dos céus entrasse na vida de Levi. Deus tem um desejo para a sua vida hoje. E Ele vai fazer o arregaço de amor. Porque o que nós estamos vivendo aqui, nestes devocionais, todos os dias, há quase um ano, todo dia, só quando eu caí de bike que não fizemos. É algo que Deus prometeu em 2016. E quando Ele cumpre, Ele arregaça. Quando Deus cumpriu a nação de Israel, a terra prometida, a terra de Canaã, milhares de pessoas foram beneficiadas. Mas, até essas milhares de pessoas serem beneficiadas, algumas pessoas ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Incredulidade, murmuração, mimimi, vitimismo, egoísmo. Se eu fosse você,
eu começaria a pedir essas coisas para Deus e não algumas coisas que talvez você esteja pedindo. Pede um coração transformado. Pede para Deus fazer você nascer de novo. Você tem que chegar para Deus e falar assim: eu não quero saber do que esse cabeça de comprimido aí tá falando. Se é que é uma verdade esse negócio de nascer de novo, eu quero nascer de novo. É ou não é? Quer ou não quer? É bom demais. Então, quando você nasce do Espírito, você começa a viver em novidade de vida. O que é isso na prática, em 2021? Alguns medos que você tinha não vai ter mais. Algumas preocupações que você tinha não vai ter mais. Vão vir outras. Só que você vai conseguir administrar melhor essas preocupações, porque você vai saber aonde é que você alivia ou deixa as preocupações. Venha a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, de querer uma resposta futura. O ser humano ama previsibilidade. O ser humano quer previsibilidade, mas deixa eu te dizer, o espaço que você entrou aqui, nesta sala, a previsibilidade não é sua e não é minha, é dele. Nós estamos aprendendo a confiar em Deus e não a querer saber o futuro. E eu amo também querer saber o futuro, irmão. Você acha que eu não quero saber o que vai ser do ano de 2021, o que vai ser de 22, de 23, de 24, se vai ter Copa, se não vai ter Copa, se tem carnaval, se não tem carnaval. Nós queremos respostas do futuro. Quando que acaba a pandemia, quando que vai ter vacina, nós queremos. Eu me coloco na linha de frente, sem colete, porque não tem mais morte. Mas nesse espaço que você entrou, aquele que quer te ensinar essa fé, o NASA, quer te ensinar uma fé que se aprende, por isso que ele ensina. É aprender a confiar em Deus. Percebe que Levi não avaliou, não gerou crença, ele simplesmente fez, foi. Deixa eu te contar, teve um dia que eu cheguei, eu sempre fui muito comilão, né? E teve um dia que a Bruna estava trabalhando no Lotus, eu já não estava mais, lá na SBE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Muito grande esse nome, Rodrigo, SBIE. Almoçamos junto com o Rô, foi uma benção. Ó, eu tava sozinho, fui no supermercado, a Pri tá aí? Ô Pri, fui no supermercado, comprei um monte de chocolate, um monte de coisa. Um monte de coisa. Acho que foi final de 2018 isso. Comprei um monte de coisa. Sabe aquele paladar infantil? Comprei bala de goma, bolacha, traquinas, chocolate, Pringles, refrigerante. Comprei tudo isso pra eu ficar sábado e domingo em casa, de boa. Sabe aquele final de semana que você quer ficar de boa? Então, foi nesse final de semana que eu quis ficar de boa, que eu olhei para mim, para as minhas necessidades, fui no supermercado, comprei as coisas, falei, não vou atender ninguém, vou desligar o telefone, vou só não ficar no Netflix, vou jogar videogame, futebol, que eu amo futebol, eu vou, vou ficar de boa. 2018 isso daí, presta atenção, e não é pra você ficar escutando a história, pra ficar admirando a história, não, é pra você olhar pra sua história, porque o que eu vou falar aqui é algo que talvez você já esteja vivendo, aí ou que você vai viver hoje, aí presta atenção. Ô glória, seja bem-vindo, Espírito Santo. E aí aí beleza, isso foi sábado e domingo, Bruno ia voltar só tarde no domingo, quem sabe aí, quem conhece o Lotus sabe como que é. E aí no sábado à noite, era umas 11 e pouco, eu acordei. Bruno, depois que você passar aqui, você pega um copo de água pra mim? Tá me ligando, esse número tá me ligando toda hora, desculpa aí gente, voltei. Voltou? Ah, não sai, desculpa, é que entrou uma ligação aqui. Aí eu tava fazendo xixi. Depois tive vontade de fazer cocô. Não tem problema falar isso não, né? Nós estamos em família e Deus criou assim, né? Tem um processo digestivo que foi criado por Deus. E aí na hora eu senti uma voz dentro de mim falando assim, ei, Bruno, pega todas essas suas coisas e vai levar pra uma criança na rua. Pega tudo que você comprou de paladar infantil e vai levar pra uma criança. Eu falei, ixi, tá doideira, né? Imagina, isso aí eu comprei pra eu comer tudo. E eu comecei, isso é um processo individual, a fé é individual, viu gente? O relacionamento que você tem com Deus, o jeito que você conversa com Deus, para de querer um padrão, para de querer uma cartilhazinha, como é que faz? Moço, abre a sua boca.
O neném, quando nasce, vai direto no bico da mãe, dos seios da mãe. Ninguém ensina ele. Tem até um vídeo gostoso que alguém me mandou de uma criança. Imagina Davizinho sendo... A gente vai fazer isso, viu, Bruna? Davi sendo colocado na barriga assim, ó, aqui no umbigo, perto do umbigo da Bruna. E ele mesmo andando devagarinho no tempo dele, vindo até o peito. E quem ensinou? Ninguém. Isso já está programado pelo próprio Deus vivo. Enfim. Então eu fiquei nesse conflito interno, velho. Falei, cara, tem alguém que tá querendo me levar pra fora, velho. Que quer que eu leve essas comidas pra uma criança. Mas que criança? Não tem nenhuma criança aqui na minha rua, jogada aí na rua. Não tem nenhuma família aqui na minha rua, não. Vai vendo aí, gente. Vai vendo. Preste bem atenção. Rapaz, aí eu falei assim, eu sou meio jumento, né? Você sabe, já fui desgovernado, graças a Deus hoje manso, mas se eu desgarrar já era. Aí o jumento aqui chegou e falou assim, tá bom, então eu vou. E o carro da Bruna, a gente tem um carro só, mas na época a Bruna tinha um carrinho. Nesse carro tava na reserva. Eu entrei e falei assim, Deus, eu não vou nem parar pra abastecer. Se é pra eu entregar essas paradas pra uma criança, você vai me mostrar e eu vou até o fim. Não volto com essas coisas. Jumento, né? Bota uma coisa na cabeça e vai embora. Sou meio tenso às vezes. Ou quase sempre. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem que ter o equilíbrio, né, Bruno? Presta atenção. E o Silas, que é o que eu falo pra vocês que é meu pastor, tava na portaria. Ele fica no turno da noite. Eu só falei assim, Silas, Deus mandou entregar para as crianças, para alguma criança, todas essas guloseimas que tá aqui em casa. Ora por mim. Vazei. O Silas ficou assim, ó. Porque eu tava no início da caminhada da fé. E o Silas deve ter pensado, meu Deus do céu, será que o cara despirocou? Será que o cara saiu da casinha? Será que ele doidou? Ou será que é o próprio Espírito de Deus, na presença, convencendo o Bruno disso? Só vamos saber fazendo. E eu fui. Resumo da ópera. Eu não sabia pra onde eu ia. E eu fui conversando com Deus. Pra onde eu vou. Aí eu comecei a pensar, vou pra Osasco, vou pra Carapicuíba, vou pra Barueri. Vou primeiro pra Barueri aqui. Atravessei a ponte, cheguei em Barueri. Cara, eu não conheço nada, eu sou meio perdido. Até na direção eu sou muito perdido. Preciso de Waze, essas coisas, sabe? Na hora que eu tô numa avenida de Barueri, eu não conheço nada ali. E aí, de repente, eu olho pro outro lado da avenida, tinha um... como é que fala? Um pronto-socorro só de criança. Um pronto-socorro infantil. Você sabe. E aí tinha uma criança correndo para um lado pro outro. Na hora que eu vi aquilo, gente, eu falei assim, meu Deus, que doideira. E um parênteses, eu tava tanto medo de sair de casa quase meia-noite, que eu levei a Bíblia comigo. Não. Deixa aqui, ó, pra mim, por favor. De água, por favor, de água quente. E eu falei assim, cara, tem um monte de criança. E eu levei a Bíblia comigo porque eu tava com medo. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu falei assim, então agora eu vou lá. Atravessei a avenida, parei o carro e entrei lá dentro. E pra resumir agora, eu perguntei pra Deus, né? Sem ter ainda intimidade com o Espírito Santo. Meu Deus. Eu vim até aqui. Foi doideiro eu chegar até aqui. Não é intuição. Era Deus falando comigo. Mas confunde com intuição, tá? Aí vai precisar de fé sua, de crer, tá? E aí eu falei assim, cara, agora pra qual criança? Agora você vai me dizer qual é a criança, né? Resumo, Deus colocou ali, é aquela. Tinha umas irmãs e eu conversei foi com o pai daquela criança. A mãe tava na fila lá pra ser atendida com o bebezinho e tinha uma criança, eu dei aquelas guloseimas, eu acho que eram 3 filhos. Eu conversei com o cara era pedreiro, esqueci o nome dele. Conversei com ele e resumo da ópera. Ele falou assim, cara, você tá com a Bíblia aí na mão e tal. Minha família inteira quer que eu colo na videira, mas eu não me sinto merecedor disso. Tenho medo. Tem medo? Medo do quê, velho? Deixa eu te contar, moço, sou jumento. Talvez você se reconheça então também como um jumento. Me fala aí. E o cara tinha medo por conta do quê? Que ele bebia, ele fazia umas paradas que ele sabia que não era certa. Bebia muito, talvez tinha mulherada envolvida. Eu falei, deixa eu te dizer, o Nazareno, ele explica uma outra história. Não é você que vai parar com isso daí. Ele vai parar e você vai saber que é ele que tá parando. Isso é fé, experiência de fé. Troquei uma ideia com o cara. Então percebeu isso, mas eu saí daqui da privada e fui até esse hospital de criança que Deus mostrou qual era e me colocou na frente o pai da menina e nós conversamos a respeito, pessoas, olha o plano de Deus, velho, arquitetado, velho.
peça por peça. Ele movimenta uma peça aqui, dispara ali e ele vai fazendo um arregaço de amor. Então é esse espírito que conduziu até essa família, que conduziu a nossa conversa. É esse espírito, por presença em Jesus, que fez com que Levi largasse tudo e falasse, beleza, eu já entendi. Então a conclusão que eu cheguei hoje de manhã, eu coloquei fiz até um post antes de entrar aqui. Jesus não é uma crença, porque crença depende de mim avaliar. Jesus é uma presença. Ele convence. Oi, amor. Eu tirei o post sobre como rascunho, porque você vai colocar a hora que sair daí. Tá, a Bruna tá me dando cascão aqui, tá me dando uma... Cascão? É o Cracknet que tem um cascão. Fica aqui no ouvido aqui. Homem só sabe fazer uma coisa ao mesmo tempo. Presta atenção, vamos aqui, ó. Gente, volta aqui. Então, Jesus ele diz lá em João 16:13 que o Espírito da verdade, ele os guiará de toda a verdade. Então, é isso que eu queria que você meditasse ao longo do seu dia, de que, cara, como assim, mano? Só de chegar na presença... Aí quando eu cheguei na presença desse cara, você percebeu que ele tava com vergonha, com medo de colar na videira? Por quê? Porque ele tava num tribunal. E esses caras que estavam vendo Jesus chamando Levi, eles estavam dentro de um tribunal e estavam querendo colocar todo mundo no tribunal. Lá no versículo 30. Os fariseus e os escribas perguntaram: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que você, Jesus, e toda a sua equipe come, bebe, janta, tem intimidade, troca ideia com pessoas pecadoras e com pessoas que bebem? Pecadores e publicanos e pecadores, os caras que roubam dinheiro nosso e entregam para Roma. Por quê? E aí Jesus tomou a palavra e o que ele falou lá, ele está falando aqui para mim e para você. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. O que é isso, gente, na prática, tá bom? Jesus, ele chama aquelas pessoas que reconhecem que precisa mudar de vida, que reconhece que é falho. Porque tem muita gente, eu converso com muita gente, tem gente que não se reconhece como falho, que é dono da verdade. O dia que eu entrar aqui como dono da verdade, a Bruna tem autorização para me internar. Não tem como. Mas nós crescemos assim, é ou não é? A gente tem uma tendência na nossa carne de, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a verdade e eu vou fazer e pronto, final. Mas quando você cola na videira, você começa a entender que não tem a ver sobre o que você acha, porque não é crença, nem limitante, nem crença positiva. Tem crença positiva também, né, gente? Mas não é sobre isso, é sobre a presença do Cristo, que olha para o nosso coração e vê um espaço aí dentro para entrar e fazer o arregaço de amor. E ele entra como, Bruno? Em 2021, nesta sala, ele entra pelo Espírito Santo. Olha o que Jesus disse sobre o Espírito Santo, que é o presente que Jesus deixou. Lá no livro de João, deixa eu abrir aqui, para a gente poder terminar. Jesus, ele fala assim, olha, imagina, você viveu 3 anos com Cristo, Levi, Pedro, João, Tiago, e aí de repente Jesus fala que vai morrer na cruz e que vai embora pro Pai. A galera ficou triste, mas Jesus, ele fala, fiquem alegres. Por que a tristeza encheu o coração de vocês? João, capítulo 16, versículo 6. Versículo 7. Mas eu lhes digo, Jesus dizendo, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus está dizendo, olha, se eu não morrer e ressuscitar e voltar para o Pai, eu não vou conseguir distribuir o Espírito Santo. Mano, é muito top, velho. É projeto total. É fases. Eu não vou conseguir distribuir o Espírito Santo pra galera que tá no devocional lá em 2021. O futuro nosso é passado pra Deus. Então lá, Deus já sabia. Deus vive num tempo chamado Kairos. Não vive no cronológico, passado, presente, futuro. É Kairos, irmão. O que Jesus fez lá... Talvez você ainda não creia nisso, mas você precisa saber, uma semente está sendo plantada aí no seu coração. O que Jesus fez lá, ele já sabia do que nós estaríamos aqui.
Ele deu o check de lá na cruz para entregar, distribuir o Espírito Santo que habita aqui, que abre a minha boca, que abre o meu coração, que renova a minha mente e que faz a mesma coisa com você aí do outro lado. Daqui a pouco vai vir alguém aqui fazer o devocional e eu vou sair fora. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito que Jesus falou. É necessário que eu vá. E esse Espírito não vai deixar vocês sozinhos. Ele vai ser um consolador. E olha que mais que ele fala. Presta bem atenção. Jesus não falou para os fariseus que questionou por que eles estavam jantando lá com os caras. Ele não falou assim, olha, eu vim buscar os pecadores. Que precisa de que eu vim buscar os pecadores, as pessoas que estão com o coração aberto à mudança, e vou convidar eles ao arrependimento. Eu não vou autoritar, eu não vou por mão forte, pesada, obrigar ninguém, porque todas as vezes que eu mandei dilúvio, o ser humano não aprendeu. Todas as vezes que eu mandei maná, o ser humano não aprendeu. Todas as vezes que eu mandei abrir mar, todas as vezes que eu fiz milagres, talvez Deus já fez um milagre na sua vida, na sua casa, em algum familiar, e até agora você não entendeu. É ou não é? Então precisa de algo a mais para mudar a nossa história. Não é milagre. Lembra? Não é hospital. Por mais que Jesus use o termo aqui doente, mas quando você estuda a história completa do Cristo, ele não convida a gente a viver com uma mente de hospital. Ele convida a gente a viver numa mente de vida eterna, mentalidade de vida eterna. Há tempo para todas as coisas. Até as coisas boas que está acontecendo com você, Bruna, Bruno, e você que está aí do outro lado, vai passar. Bruno e Bruna, as coisas ruins que vocês estão passando aí, vocês do outro lado, vai passar. Mas tem uma coisa que não vai passar. A vida eterna. Ela já está acontecendo aí para muitos que estão nessa sala. Vivam na terra como no céu. Oh glória, enquanto nós estamos lendo essa palavra, o próprio Jesus diz, vocês aí em 2021, na hora que vocês estiverem de forma simples, de forma sem burocracia, sem muita tecnologia, até estamos tendo aqui a tecnologia, né? Mas quando vocês lerem a minha palavra, essa palavra é tão top que ela se transforma, ela chega aí do outro lado, ela bate aqui, ela bate aí. Vocês viram ao longo de toda essa pandemia, vocês estão vendo. E Deus está fazendo isso em todo o canto da terra. É como um espírito entrando na vida de cada um. A palavra do Cristo é espírito. E é um espírito que coloca vida aonde tem morte. E a morte que eu estou dizendo é morte emocional, é problema de perdão, é curar abuso, tristeza, isso tudo é morte. Ansiedade, chilique, tudo isso é morte. Chegou a hora de você abrir o seu coração e falar assim, cara, eu não sei como, mas eu tô afim de mudar de vida. Deixar alguns hábitos para trás, não ser mais dominado por pensamentos negativos, não ser dominado mais por depressão, sentimento ruim. Se não tiver um reconhecimento da sua parte, o seu coração está fechado. Você está recebendo a semente, mas está cheio de espinha aí. Tira essas espinhas aí, moço. Tira. O pai quer entrar aí. Olha só, para a gente terminar. Tem gente que fica agoniado, eu já fui assim uma época, de que tentando convencer o outro, de que o outro, você que trabalha com pessoas, você sabe disso, de que o outro tá pegando uma rota que ele vai quebrar a cara. Quando a gente fala da videira, não é sobre crença, é sobre a presença. Então, qual que é o lance? Não é a gente que convence ninguém. Não é eu que te convenço, não é eu que te ensino, porque o Cristo fala, no versículo 8. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora tira a crença religiosa aí do pecado, porque tem gente que escuta essa palavra pecado, glória, escuta a palavra pecado, ai, que dor, nossa, lá vem o religioso, ai como eu odeio pessoas que falam pecado, pessoas que falam de reza, de oração de Jesus. Ah, moço, para com isso, isso que me deixa todo quebrantado, eu falo isso com muito temor. Jesus me proteja. Oh, não dá mais, irmão, não dá mais.
Ei, não é sobre essas coisas. Pelo amor de Deus, não é possível. Você que tá aqui, você tá entendendo que a parada é outra, velho. Não é mais sobre essas crenças de ficar de julgamento, de igreja. Deixa os caras, mano. Deixa! Porque o próprio Jesus falou, ei, quem convence o ser humano do pecado é o Espírito. E pecado, vamos pro dicionário. Pecado significa mudança de alvo, hamartia, lá no grego, na origem da palavra. Ei, eu me coloco na linha de frente, velho. Quando eu nasci, eu peguei a rota errada, a rota da mentira, a rota da prostituição, a rota de só querer meter, a rota de só querer de sofrer abuso, a rota de querer trair mulheres, a rota de desgraça, irmão. Essa foi a rota que eu peguei. E qual que é a sua rota hoje? Tu tem que avaliar. Porque aquele que te chamou pelo nome, ele já tá mudando a sua rota, porque ele só precisa do seu coração aberto, o resto ele faz. Agora, se não tiver reconhecimento da sua parte, você não precisa disso. Vaza. Pode vazar. Pode vazar. Jesus estava preocupado com os 12, não com a multidão. A multidão não queria aprender. E eu fico tão feliz de ver pessoas, por exemplo, no Zoom com a gente aqui, 9 da noite, a gente lado a lado. Eu tô com fome, eu quero aprender mais. Eu quero mais, saber mais quem Jesus é. Essa é a pergunta, e Deus está falando isso no meu coração. Desde o Natal eu venho compartilhando isso com vocês. Ei, se é que tem uma prioridade para 2021, coloque essa, pelo amor de Deus. Jesus, quem você é? Se revela para mim. Nazaré. Então, quando o Espírito Santo ele entra no ser humano, ele convence, anota aí. Ele convence o ser humano do hamartia. Ele me convenceu, irmão, de que eu estava na merda. E ele me trouxe para a luz. Ele trouxe. Mas todas as vezes que eu reconheci e tentei na força do meu braço, não deu certo. Alguns problemas foram resolvidos, mas chegou uma hora que ele limitou. O casamento não foi a gente que reconstruiu, foi o Espírito. Dando sabedoria. Gente, quando você se ligar na presença do Cristo, velho, as coisas fluem. Você vai ver que você vai começar, aquelas confusões já não tem mais. Vai ter tempestade? Vai. Mas você começa a não ficar preocupado com o resultado. Você se preocupa da presença, esse é o mais importante. E nem é uma preocupação, é um desejo. Que o Espírito Santo, assim como ele fez com Levi, ei, siga-me. É a minha presença nesse devocional. É a minha presença nesta sala que está alcançando corações, almas. Eu vim resgatar almas. Não, mas não tem essa. Não é crença. É presença. Se fosse crença, eu vou dizer de novo, seria que eu estivesse no ponto aí da transformação. Eu avaliando, eu concluindo. Não. É presença, velho. E por que ele faz isso? Por que ele convence o mundo do pecado? Porque eles não... Jesus fala no versículo 9. Porque eles não creem em mim. Cara, como é que você vai crer? Presta atenção, vamos lá. Aqui eu vou fechar, eu não vou entrar mais no detalhe disso. Eu vou fechar aqui e nós vamos orar. Mas pensa comigo de forma lógica, pra você ver que talvez não te ensinaram isso e não me ensinaram. Vamos lá, gente. Presta atenção. Jesus, ele tá vivo. Mas para muitos que estão nessa sala, como foi para mim um dia, como? Você tem que falar isso para mim. Como que você quer que eu acredite que um homem morreu e ressuscitou? Como? Pensa, eu vim da área de exata, irmão. Para com essa frescurada aí de querer tentar convencer o outro que Jesus está vivo. Arreda-te daqui, moço. Presta atenção. Presta atenção. Quando eu tô falando isso aqui, eu não tô falando de você não, tá? Tá tendo uma batalha espiritual nesse momento, viu, irmãozinho? Ô, irmãozinha, fica magoado não. Se tá magoado, o coração tá triste. Vem cá que eu te dou um abraço e nós vamos junto. Mas nesse exato momento tá tendo uma batalha espiritual. Presta atenção. Como que você vai acreditar de que um homem morreu e ressuscitou? Imagina que o Bruno morreu e alguém começa a falar pra você, olha, o Bruno morreu, você lembra? Você viu até ele morrendo. Só que é o seguinte, o cara tá vivo, hein? Ô, glória, é bom demais isso. Como que você quer que eu acredite
fisiologicamente, como você quer que eu acredite que um ser humano morreu e ressuscitou? Não tem como, é fora da capacidade de um ser humano entender isso e de acreditar nisso. De novo, não é sobre crença. Para muitos no Brasil, vamos pegar aqui a matemática, pega a população do Brasil, muitos, milhares de pessoas acreditam que Jesus está vivo. E uma galera não acredita. E uma outra galera nem nunca ouviu falar. Tá tudo bem. Não tem nada a ver sobre esses três grupos. Não tem nada a ver sobre nós. É sobre ele entregando o espírito dele. Foi para isso que ele morreu e ressuscitou. E esse espírito convence o ser humano de que Jesus está vivo. E aí, por ele estar vivo, eu creio nele. Não tem a ver com a minha capacidade de entender isso, porque muitos também, a estatística mostra, eu fui atrás, porque nós trabalhamos com mudança de comportamento humano, irmão. Tem uma galera, mais de 70% de galera que está colada na videira dentro de templos e que não crê de verdade que ele está vivo. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo. O coração ainda não está transformado, só fala de balela, só fala de compartilhar versículo. Só fala de tentar convencer o outro que Jesus é o caminho. Para com isso daí. Isso é religiosidade. As pessoas vão ver em você que o Cristo vive. Oh, glória! As pessoas vão ver em você. E você chegou no ponto aqui. As 42 pessoas que estão aqui agora. Você está no ponto. Você está no ponto. Lembra? A gente bateu 60 aqui. Alguns já saíram. Ainda não estão no ponto. E tá tudo bem. Nós temos que orar. Nós temos que pedir a revelação de quem Cristo é. Ele vai abrir os olhos no tempo certo, na hora certa, dependendo do terreno do coração, porque Deus respeita nós. Deus ama tanto o ser humano que ele deixou o livre-arbítrio para nós. Ei, é a sua escolha, meu filho. O que eu posso te garantir é: eu sou seu pai e eu estou de braços abertos para receber você. Ei, Lázaro, vem para fora. Ô, Glória, vem para fora, Lázaro. Vem do jeito que você tá. Que é isso, Lázaro, Bruno? Ei, um grande amigo de Jesus. Foi o momento que Jesus chorou. Lázaro estava morto há 4 dias, dentro de uma caverna que era onde eles colocavam os mortos. Todo envolto de um papel lá, que seus meios jumentos, não sei explicar. Envolto lá do negócio lá, que é como eles eram enterrados. Não importa. Estava morto e todo amarrado de uma fita. Ei, Lázaro, vem para fora. E não se preocupe em entender isso não, porque é o próprio Espírito que já está fazendo na sua vida. Você não está aqui ao acaso, ao léu. Não tem a ver sobre Lázaro, tem a ver sobre aquele que chamou Lázaro. Ei, gente, tira a pedra. Jesus, você tá loucão? Vai tirar a pedra, o cara tá morto, tá fedendo aí dentro. A Marta, né? A Marta, que acreditava em Jesus, que falava que acreditava em Jesus, que fazia um monte de coisa, que ajudava pessoas, que cuidava, que fazia todas as coisas certinho, mas não tinha nascido de novo. Mas Maria, que era a irmã dela, ela sim, aguardou a ordem do Cristo. Ei, tira a pedra. Já sei, Jesus, você vai ressuscitar Lázaro. Eu já sei. O dia que eu entendi isso, eu recebi esse comando. Ei, Bruno, vem pra fora. Sou eu que tô te chamando. Ou seja, vem do jeito que você tá, todo amarrado. A Bíblia mostra isso. Todo amarrado, todo entulhado. Vem, que sou eu que vou abrir seus olhos. Sou eu que vou tirar todas as suas amarras. Ei, você tem que ficar louco aí do outro lado, do tipo assim, eu entendi. E se você não tá entendendo o que tá acontecendo, você tem que clamar aos céus. Eu quero entender. E talvez você já esteja chorando sem entender porque você tá chorando, mas eu vou te dizer. Porque o Espírito Santo tá quebrantando você com amor. O céu está te abraçando, anjos. Uma festa no céu tá rolando, irmãozão. Ó, isso é bom demais. Não tem a ver com esse notebook. Pega essa porra. Olha, eu poderia pegar isso aqui e quebrar. Eu só vou fazer isso porque é meu trabalho. Não tem nada a ver sobre essas coisas. Isso aqui não mudou a minha vida. O que mudou a minha história foi quando o NASA falou: ei, Bruno,
Eu tô na porta aí do seu coração. Você quer ouvir a minha voz? Você quer ouvir que eu tô batendo e abrir a porta? Eu vou entrar e vou jantar com você, eu vou mudar a sua história, eu vou resgatar seu casamento. As pessoas vão ver, a Bruna tem personalidade forte, Bruno. A Bruna não vai te perdoar, você traiu ela várias vezes. Eu falo isso com muito temor e muito respeito hoje. Não é fácil pra mim dizer isso, mas eu preciso dizer porque é o nosso testemunho. É o que Deus fez. Ei, ela não vai te perdoar. Eu escutei isso. Só que o NASA falou pra mim, me revelou numa individualidade. Ei, pode falar. Porque você precisa ser verdadeiro, Bruno. Quando você for verdadeiro, quando você parar de mentira, você vai conhecer quem é a verdade. E aí você vai ver na sua frente a minha mão fazendo. A Bruninha na minha frente. Imagina eu dizendo tudo pra Bruna que eu fiz com ela. Eu era o único que ela confiava. Isso é uma outra história. A gente vai compartilhar nossa história completa com vocês estão pedindo. E eu creio que é Deus falando pra fazer. Nós vamos fazer uma live. Presta atenção. Eu vou terminar aqui, gente. Desculpa ter avançado. A Bruna me perdoou. E quando eu escutei da boca dela isso, foi um tempo, foi uma caminhada. Nós fomos terapia de casal. A gente não ficou parado. Porque tem muita gente também que quer as coisas cair do céu, né? Nós não ficamos parados. Mas nós nos movimentamos, guiado pelo Nazareno, pelo Espírito que habitava no Nasa. Ei, Bruno, agora eu te perdoo. Aquilo foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando a gente conseguiu se reconectar, ser reconstruído. Agora talvez você esteja muito focado no que Deus vai fazer na sua vida e Ele está primeiro que você entenda quem Ele é. Antes de você tentar entender o que Ele vai fazer na sua vida, ou tentar adivinhar, previsibilidade, isso é natureza humana nossa. Ele quer fazer você nascer de novo. Para você entender que não é sobre previsibilidade, o que vai ser. É sobre você conhecer Ele. Ele vai revelar quem você é e vocês vão viver junto. E Ele vai te guiar pelo Espírito. Ele vai abrir seus olhos. Ele vai fazer. É muito louco. Oh, glória. Ó, presta bem atenção. Tinha umas roupas que era pra eu doar. E eu deixei no carro. Essas roupas ficou meses. Porque na hora que eu deixei lá, Deus falou assim, Bruno, é pra dar pra alguém. Eu vou dizer quem é. Eu acho top isso, essa doideira. Eu vou aguardar. Ficou. Viajamos pra praia, Bruna, recentemente. Ficamos 10 dias ou uma semana na praia. A Bruna ficou puta comigo porque precisava de espaço no carro e existia roupa no carro pra doar. E olha só o que o Espírito Santo fez pra mim e pra ela. Depois, acho que foi inclusive na volta desta praia, mas foi depois. Veio um cara pedir dinheiro pra gente na rua, a gente parou pra comer. E veio um cara pedir dinheiro, eu falei, cara, eu não tenho nenhum dinheiro. Aí a Bruna falou assim, cara, eu tenho 10 conto aqui. A gente não anda mais com cédula, né? Precisa rever isso daí. E a gente deu 10 reais pra ele e fomos almoçar. Quando a gente voltou do almoço, aquele cara ainda estava lá. E eu não percebi. Entrei no carro e ele bateu no vidro. Ô Fio, eu tô aqui ainda esperando o ônibus e tal. Olhou pra mim e pra Bruna. Vocês não tem uma roupa pra me dar, não? Ô, glória. Na hora que ele pediu roupa, eu falei assim, oh meu Deus. Ali eu vi Deus novamente, como é bom isso, cara. Eu falei assim, eu não só tenho, como eu vou te falar umas paradas que o próprio Deus vivo me falou e eu vou te dizer porque é pra você mesmo que você vai escutar. É você que merecia escutar. Era você que Deus já sabia que ia vir aqui bater na porta pedindo roupa. Fui atrás do carro, no porta-mala, peguei, entreguei, falei com ele, pá, arregaço de amor. Isso foi uma experiência de fé pro cara, pra mim e pra Bruna. Vocês estão entendendo isso, gente? Vem pra fora. Ei, você não precisa parar de fazer nada, você só precisa colar na videira. Ele vai te transformar. Lázaro não precisou fazer nada para ressuscitar. O próprio Jesus ressuscitou. E Ele quer ressuscitar a sua vida, renascer. Um renascimento que é a mão dele que vai fazer. Não é ninguém espalhado por aí não que vai fazer você nascer, não. Cuidado. Amém, gente? Esse devocional vai ficar gravado no YouTube e eu vou pedir um favor para vocês. A Bruna pediu, eu nunca imaginei que eu estaria pedindo isso, mas eu preciso da sua ajuda agora. Se essa palavra tocou o seu coração. De vocês aí, ó, 43 pessoas. Eu vou desligar esse devocional. E tem esse post que eu fiz, escrevi, na hora do meu devocional o Espírito Santo ministrou no meu coração. Jesus não é uma crença, Jesus é uma presença. Se você entendeu isso, ou se você ainda quer entender mais, vai lá nesse post, quando desligar aqui, não deixa pra depois, senão você vai esquecer. A gente sempre faz isso, nós seres humanos, não é verdade? Entra lá e só coloca, e só escreve.
o que você achou deste devocional. Se Jesus é uma presença ou uma crença. Escreve lá. Pessoas. Escreve o que queimar no seu coração, ou só escreve presença, ou só escreve crença, se você achar ainda que ele é crença. Tudo bem? Pessoas vão ver a gente nesse movimento. Pessoas vão ser alcançadas, porque tem pessoas, eu perguntei ontem, se você não me respondeu, me responda. Como é que você chegou até aqui? Tem gente que chegou por um aviãozinho, tem gente que chegou por uma marcação num post. E Deus está mudando a história dessas pessoas. Olha como que Deus está fazendo. Ele está usando a tecnologia para a voz dele ficar mais alta e cumprir aquilo que ele disse. Ei, a minha palavra que é vida, não é crença, é vida, mudança de vida, é vida, é espírito. Vai ser falada e dita nos 4 cantos da terra. E eu vou usar a internet para isso acontecer. E se acabar a internet? Eu uso outro jeito, mas não tem como. Eu sou o Deus vivo. Ele fala isso o tempo todo. Os 4 cantos da terra vão escutar essa mensagem, que é uma boa mensagem, entregue e vivida pelo Nazareno. Não é sobre religião. A Bíblia diz em Tiago, a mácula da religião, a essência da religião é cuidar de órfãos e de viúvas. E órfãos não são pessoas que moram em orfanato. Também são. Mas talvez órfão, você entrou aqui órfão, não sabendo que você é filho de Deus. E deixa eu te dizer, você tem que quebrar o pau. Se só sai da sua boca que você é filho de Deus, e isso não gera mudança de dentro, é porque você ainda não é. Você ainda não recebeu esse nascimento, e você tem que buscar isso. Você tem que viver o que Jesus disse para Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu sou filho de Deus. E a partir de agora, eu sou guiado por Ele. Ai, Bruno, significa que agora você é perfeitinho, você não erra? Eu vou dizer para você, arreda-te daqui. Você não entendeu. Pede para Deus te mostrar. Não é sobre perfeição, só existe um que é perfeito. Não é sobre certo ou errado, só existe um que guia os nossos caminhos. Ele nos tira do tribunal. Ele nos molda dia após dia. Para ser o quê, Bruno? Cópia dele. Imagem dele. Tá escrito. Ser imagem de Jesus. Dia após dia. Pensar como Jesus. Amar como Jesus. Falar como Jesus. E pensar como Jesus. Ele nos transformando dia após dia. Amém? Checked? Fechou, gente. Desculpa atravessar o horário aí. Vamos só entregar para Deus tudo aquilo que Ele ministrou aqui. Ih, ministrou, lá vem o crente. Moço, vai no dicionário, para com isso. Ministrar significa servir, e ministro significa o primeiro que serve. E Ele serviu a gente pra gente desfrutar. E servir a humanidade também, mas primeiro precisa nascer de novo, senão não adianta. É só o ego nosso querendo ser preenchido e ajudar pessoas. Eu era assim, fica de boa. Ó, amar como você. Depois você vai escutar essa música. Amar como você. Jesus, tudo que você colocou no meu coração, eu entreguei aqui. Foi dito aqui, sem reservas, sem preocupar com o horário. Entregue, isso é prioridade para nós. Mas eu sei, Jesus, que somente você pode abrir os olhos de quem está nessa sala, de abrir os ouvidos, de convencer alguma coisa, de orientar, de dar resposta. Só você pode entregar paz. E o meu pedido é que cada um que ficou até o fim, e mesmo aqueles que entrou e ficou só uns minutos, tu conhece o coração, faz o arregaço de amor, assim como você fez na minha vida. Se não faz sentido eu estar aqui, Jesus. Se você não transforma a vida das pessoas que estão ouvindo aqui, não faz sentido eu estar aqui. Não faz sentido o que você fez na minha vida e na vida da minha esposa. Mas eu só vejo você continuando fazendo. Cada vez mais, a cada dia. Desde o dia 18 de março de 2020. Então, Bruno, o que eu tenho que fazer? Permaneça na videira. Cola nele. Permaneça. Ouvindo a palavra. Nós estamos todo dia aqui às 9 da manhã. Tem podcast, tem WhatsApp, tem um monte de coisa aí. Grupo do WhatsApp, se você não entrou, entra. O link tá lá na bio. Porque você agora precisa praticar o que você aprendeu aqui hoje. E se você tiver dificuldade, você vai compartilhar no grupo. E alguém vai te ajudar. Alguém vai ser levantado. Pode ser o Bruno ou todos que estiverem lá. Lado a lado. Alguém usado por Deus vai te lembrar. Vai te ensinar. Vai te ajudar. Família. E depois você que vai estar ajudando. E assim a gente vai.
quando eu precisar de ajuda e eu esquecer e estiver tristinho, alguém vai ser levantado para me ajudar. Porque esse devocional não é um lugar para você se sentir bem. Não é um lugar para você escutar uma palavra e ficar bem e depois continuar a sua vida do jeito que tá. Não faz nem sentido você voltar. Isso aqui tem que gerar mudança de vida na sua vida ao longo do dia. Não aqui, aqui é tranquilo. Agora começa. Desligou, começa a sua vida no dia de hoje. Amém? Comenta lá no post, por favor. Não deixa para fazer depois. Comenta lá no post. Outras pessoas vão ser alcançadas por essa ideia que a Bruna teve e pediu para eu fazer aqui. Acabei de subir um pouco. Entra lá. Olha, não coloca seu celular aqui não. Tá doida, mulher? Tu vai entrar lá no link da bio, da página principal do Instagram. Você vai entrar lá e vai ter grupo de fé. Clica lá, você já entra no WhatsApp. Você será muito bem-vinda. Tá bom, gente? Comenta lá no post, tá? Deus te abençoe. Fica com Deus até amanhã, às 9 da manhã. Tchau, gente.